Bem-vindos. Mermaid Inn. Na antiga cidade de Rye, East Essex, você pode encontrar o histórico Inn de Grau II, o Mermaid Inn. Tem uma história longa, interessante e turbulenta. Hoje, a pousada serve pratos britânicos e franceses e já recebeu diversos prêmios, além do prêmio A.A. Rosette. Mas você não vai jantar sozinho. A construção da Pousada da Sereia, tal como a conhecemos hoje, foi concluída em 1420. As caves originais são muito mais antigas, datando de 1156. No século XVI, foram acrescentados elementos em estilo Tudor. A Mermaid Street, onde está localizado o Mermaid Inn, já foi a estrada principal da cidade. A pousada tornou-se popular entre os marinheiros, pois fica próxima ao porto de Centeio. Este porto também forneceu navios para a frota Cinque Ports, que serviu à coroa até 1558. Durante a época medieval, o Mermaid Inn era uma cervejaria popular. Fabricava sua própria cerveja e o alojamento era barato. Padres católicos que fugiram do continente escapando da reforma durante 1530 encontraram abrigo no Mermaid Inn. A rainha Elizabeth I também foi hóspede da pousada entre 1550 e 1570. Durante a década de 1730, ela teve outro propósito, servindo como quartel-general de contrabandistas. Durante as décadas de 1730 e 1740, um grande grupo de contrabandistas chamado Gangue Hawkhurst controlou o território de Kent a Dorset. Outros estabelecimentos, como o London Trader Inn, o Flushing Inn e o Old Bell Inn, também tinham uma ligação estreita com essa gangue. O local principal da gangue Hawkhurst era o Oak and Ivy Inn, em Hawkhurst, mas o Mermaid Inn era seu local secundário. Os túneis secretos sob a antiga adega da pousada desempenharam um papel importante naquela época. Se precisassem de uma fuga rápida, usavam os túneis que levavam ao Old Bell Inn, construído em 1390. Em 1747, a gangue Hawkhurst foi derrotada na Batalha de Goudhurst. Dois de seus líderes, Arthur Gray e Thomas Kingsmill, foram executados em 1748 e 1749, respectivamente. Depois de 1770, a Pousada Sereia deixou de funcionar como pousada por algum tempo. Um homem chamado Charles Pioli comprou-a em 1847 e transformou-a em sua casa. Pouco se sabe sobre este homem, mas o que descobri é que ele era um comerciante. Em 1913, o Mermaid Inn tornou-se um clube de propriedade de May Aldington. Ela era a mãe do romancista Richard Aldington. O clube era um lugar muito querido pelos artistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Mermaid Inn funcionou como guarnição para oficiais canadenses. Um desses oficiais estacionados, um homem chamado M.L. Wilson, comprou a pousada depois da guerra. A pousada Mermaid teve a honra de oferecer um almoço para Sua Majestade a Rainha Mãe, quando ela foi nomeada Lord Warden of the Cinque Ports, durante sua visita a Rye em 1982. Outras pessoas famosas que se hospedaram no Mermaid Inn são Lord Alfred Douglas, Bose do Oscar, Charlie Chaplin, Príncipe Edward, Pierce Brosnan e Johnny Depp. Será que eles ficaram em um dos quartos mal assombrados? Acredita-se que pelo menos 5 espíritos residam na pousada. Alguns são contrabandistas, alguns são suas amantes e alguns são outros personagens. Vários quartos são assombrados, e tanto os hóspedes quanto os funcionários experimentaram atividades paranormais. Alguns quartos são mais assombrados do que outros. Vamos dar uma olhada mais de perto nos quartos mais assombrados. A Mermaid Street, onde está localizado o Mermaid Inn, já foi a estrada principal da cidade. A pousada tornou-se popular entre os marinheiros, pois fica próxima ao porto de Centeio. Este porto também forneceu navios para a frota Cinque Ports, que serviu à coroa até 1558. Sala 1. Tiago. Esta sala é assombrada por uma dama branca de cinza que está sentada em uma cadeira perto da lareira. Alguns hóspedes deste quarto relataram ter encontrado suas roupas bastante molhadas nesta cadeira específica no dia seguinte. Não há canos ou janelas perto dela. Sala 3. Morton. Certa vez, um jovem casal ficou neste quarto e algo estranho aconteceu com o homem quando sua esposa saiu brevemente do quarto.
Ele teve a sensação de ser chutado nas costas por uma força invisível. E, ao mesmo tempo, uma sensação de bem-estar tomou conta dele. Quando sua esposa voltou para o quarto, tudo voltou ao normal. Quarto 5. Suíte quebra-nozes. Uma senhora de branco foi vista nesta sala. Ela atravessa a sala e até passa pela porta. Ela para ao pé da cama por um momento em sua caminhada fantasmagórica. Sala 10. Flor de Lis. Esta sala é assombrada por um homem que já aterrorizou vários convidados. Ele é conhecido por sair do banheiro e atravessar a sala principal, atravessando a parede. Sala 15. Quarto do Dr. Sim. Há alguns anos, o equipamento de uma equipe de filmagem detectou alguns orbes voando por esta sala. Estes não eram visíveis a olho nu. Um ano depois, uma sessão espírita aconteceu nesta sala. Esta sessão foi realizada por uma médium e 5 membros da equipe. Assim que a médium iniciou a sessão, seu rosto e voz começaram a mudar, e uma figura, junto com um cachorro, entrou na sala. Uma das pessoas na sessão estendeu a mão e pôde sentir claramente o pelo de um cachorro enquanto a mão desaparecia em uma sombra escura. Durante a época medieval, o Mermaid Inn era uma cervejaria popular. Fabricava sua própria cerveja e o alojamento era barato. Padres católicos que fugiram do continente escapando da reforma durante 1530 encontraram abrigo no Mermaid Inn. A rainha Elizabeth I também foi hóspede da pousada entre 1550 e 1570. Durante a década de 1730, ela teve outro propósito, servindo como quartel-general de contrabandistas. Durante as décadas de 1730 e 1740, um grande grupo de contrabandistas chamado Gangue Hawkhurst controlou o território de Kent a Dorset. Outros estabelecimentos, como o London Trader Inn, o Flushing Inn e o Old Bell Inn, também tinham uma ligação estreita com essa gangue. O local principal da gangue Hawkhurst era o Oak and Ivy Inn, em Hawkhurst, mas o Mermaid Inn era seu local secundário. Os túneis secretos sob a antiga adega da pousada desempenharam um papel importante naquela época. Se precisassem de uma fuga rápida, usavam os túneis que levavam ao Old Bell Inn, construído em 1390. Em 1747, a gangue Hawkhurst foi derrotada na Batalha de Goudhurst. 2 de seus líderes, Arthur Gray e Thomas Kingsmill, foram executados em 1748 e 1749, respectivamente. Depois de 1770, a pousada Sereia deixou de funcionar como pousada por algum tempo. Um homem chamado Charles Pioli comprou-a em 1847 e transformou-a em sua casa. Pouco se sabe sobre este homem, mas o que descobri é que ele era um comerciante. Em 1913, o Mermaid Inn tornou-se um clube de propriedade de May Aldington. Ela era a mãe do romancista Richard Aldington. O clube era um lugar muito querido pelos artistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Mermaid Inn funcionou como guarnição para oficiais canadenses. Um desses oficiais estacionados, um homem chamado M.L. Wilson, comprou a pousada depois da guerra. A pousada Mermaid teve a honra de oferecer um almoço para Sua Majestade a Rainha Mãe, quando ela foi nomeada Lord Warden of the Cinque Ports durante sua visita a Rye em 1982. Outras pessoas famosas que se hospedaram no Mermaid Inn são Lord Alfred Douglas, Bose do Oscar, Charlie Chaplin, Príncipe Edward, Pierce Brosnan e Johnny Depp. Será que eles ficaram em um dos quartos mal assombrados? Acredita-se que pelo menos 5 espíritos residam na pousada. Alguns são contrabandistas, alguns são suas amantes, e alguns são outros personagens. Vários quartos são assombrados, e tanto os hóspedes quanto os funcionários experimentaram atividades paranormais. Alguns quartos são mais assombrados do que outros. Vamos dar uma olhada mais de perto nos quartos mais assombrados. Quarto 16. Suíte Elizabetana. A sala 16 é certamente uma sala interessante. Um duelo fantasmagórico foi testemunhado aqui por vários convidados. 2 homens lutam entre si vestindo roupas do século XVI. Depois de um tempo, um dos homens é morto. O outro homem arrasta o assassinado para uma sala adjacente, jogando o corpo por um alçapão para o porão. Esta sala é um ponto de acesso paranormal, pois possui muitas anomalias inexplicáveis que ocorreram no meio da noite. Sala 17. Kingsmill. Esta sala recebeu o nome de Thomas Kingsmill, um dos líderes de Hawkhurst. Ele também habitou a pousada Sereia. Esta sala é assombrada pelo fantasma de uma mulher que se acredita ser a esposa do líder da gangue Hawkhurst, Arthur Gray.
A cadeira de balanço na sala seria o centro de sua assombração. Quando balançava sozinha, a sala ficava instantaneamente gelada. A cadeira acabou sendo retirada da pousada porque causava muitos transtornos. Sala 19. Hawkhurst. O quarto 19 é assombrado por um homem com roupas antiquadas. Uma hóspede americana que ficou no quarto fugiu para o quarto onde seus filhos dormiam quando viu o homem sentado na ponta de sua cama. Ela se recusou a voltar para o quarto e permaneceu acordada a noite toda com um edredom enrolado na cabeça. Um funcionário até largou o emprego por causa de um encontro paranormal. Ele estava cuidando da lareira quando todas as garrafas da prateleira de baixo caíram de uma vez. A pousada também é assombrada por uma empregada. Ela provavelmente era namorada de um dos contrabandistas da gangue Hawkhurst. Ela provavelmente foi assassinada por seus colegas contrabandistas, porque eles temiam que ela soubesse demais e os expusesse. Em outubro de 1951, o Mermaid Inn foi listado como grau 2 pelo English Heritage. Você pode ficar em um dos 31 quartos deste local histórico se tiver coragem. Hoje a pousada é propriedade de Judith Blincow e Robert Pinwell, que compraram o Mermaid Inn em 1993. Judith trabalhou aqui antes de comprá-lo. Ela mesma não experimentou nenhuma atividade paranormal, mas todas as histórias de sua equipe e hóspedes a convenceram de que a pousada é realmente muito mal assombrada. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!